Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 30 de junho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje encerramos o primeiro semestre, encerramos o mês de junho. O Evangelho, para a nossa reflexão no dia de hoje, continua sendo o capítulo 8 de Mateus, os versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se em seguida nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que ele se retirasse da região deles. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje nos leva à reflexão de que Jesus, ele se preocupa com a natureza humana. O mal impetrado a ela não lhe passa despercebido. Ele sente compaixão da miséria humana. O texto de hoje nos apresenta 2 homens possuídos pelo mal. E aqui nós podemos ver o mal em todas as suas dimensões: o mal da injustiça, o mal do vício, o mal da escravidão, todos os tipos de males hoje presentes na história humana e na vida de todos nós. Aquele que é viciado, aquele que é explorado, aquele que é doente, ou seja, todos os tipos de males presentes na nossa sociedade pós-moderna. Jesus, ele está atento a essa questão. Primeiro, aqueles 2 homens viviam num cemitério, no meio dos túmulos. Eram pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu afirmo o seguinte: as curas que Jesus realizava, as libertações que ele realizava, os exorcismos, eram muito mais simplesmente do que curas físicas. Eram também curas emocionais e espirituais. Em que sentido? Todas as pessoas em Israel que tinham algum tipo de enfermidade, seja ela emocional, espiritual ou corporal, eram vistas como pessoas amaldiçoadas por Deus. Primeiro aspecto a se destacar. Eram pessoas que estavam naquela situação de miserabilidade ou porque os seus pais pecaram ou porque elas pecaram. Alguém pecou para que aquela desgraça acontecesse na vida daquela pessoa. Assim, os cegos, os surdos, os endemoniados, os paralíticos, os leprosos, todos eles eram considerados malditos pela sociedade judaica, porque eles estavam sendo castigados pelo Altíssimo. Portanto, eles viviam excluídos da vida social. Por quê? Uma pessoa que é considerada maldita numa sociedade teocrática, o que é uma sociedade teocrática? É uma sociedade onde Deus é o centro da vivência social. Então a vida religiosa ganha uma dimensão muito grande. Aquele que é considerado impuro, maldito pela vivência religiosa, ele não pode conviver em sociedade, ele vive à margem. Ora, se são pessoas consideradas malditas ou pecadoras, impuras, ninguém quer contato com elas, porque tem medo de se tornarem impuros também. Então, o que acontecia com essas pessoas? Elas viviam à margem da sociedade, excluídas. Os 2 endemoniados de hoje viviam no cemitério. O cemitério é visto como um lugar de impureza.
Até nos nossos dias atuais tem gente que, quando chega em casa, tira a roupa do cemitério porque acha que está impuro. É um lugar visto como lugar de morte, como lugar de impureza. Esses dois homens, eles viviam nesse ambiente, totalmente excluídos. Esse é um dos aspectos que nós podemos ver. Eles tinham uma vida totalmente fragmentada. Então, eles viviam à margem. Outra coisa, o Senhor, ele tem todo o poder para o quê? Libertar o ser humano. Não há poder do mal que possa resistir à sua presença. Em outro texto, é-nos apresentado, na versão de outro evangelista, que aquele homem, o nome dele era Legião, porque ele era muitos. Então, há um aspecto a se destacar de que, diante de Jesus, nenhum mal pode ficar ileso. Jesus liberta o ser humano do mal. O mal não tem poder sobre Jesus. Lembro de uma outra passagem que Jesus caminha sobre as águas. Eu falava para vocês que as águas representam a morada do mal. Ele caminhar sobre as águas é ter o mal sob seus pés. Então, ele controla o mal. Ele controla o mar. Ele expulsou os demônios. E é interessante que Jesus sai da região, dos judeus e vai para a região dos pagãos. Isso tem uma conotação simbólica muito forte. Ele, diante da resistência dos judeus, ele vai se dirigir, ele vai atuar no meio dos pagãos, porque os judeus não comiam carne de porco, portanto, eles não criavam porcos. Jesus vai para uma região onde se cria porcos, portanto, é uma região pagã, é uma região onde se cultiva os porcos, porque eles não seguem os preceitos da religião judaica. Então Jesus sai do meio dos judeus e se dirige para converter e apresentar o Deus de Israel aos pagãos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje nos leva a essa reflexão. Jesus, ele não fica indiferente diante da desgraça humana, da miséria humana. Não, ele não quer que nós fiquemos reféns do mal. Ele vem sempre nos libertar. O problema é que muitas vezes queremos essa libertação do dia para a noite. E muitas vezes isso não se dá. Às vezes, para se libertar do mal, dos vícios, do pecado, há necessidade de um processo. Para quê? Para que nós depois não voltemos atrás. Há uma passagem muito interessante que Jesus fala o seguinte: o espírito maligno, ele sai, vai procurar um outro lugar para habitar, só que ele não encontra. Então, ele decide retornar da onde ele saiu. Ora, um processo que se dá de maneira paulatina, ou seja, um processo que se dá de maneira devagar, é um processo onde não se corre o risco de retornar à situação anterior. Então, um processo de libertação que se dá aos poucos é um processo que se dá com a garantia de que se dará de maneira definitiva, não correndo o risco de o mal retornar para a vida. Agora, se é feito algo de maneira abrupta, corre-se o risco, sim, de o mal um dia retornar. Por isso que há libertações que se dão aos poucos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!